Bem, boa noite. Nós somos a equipe Zeta. Fazemos parte do IFG. Falhando? Bem, vamos apresentar um pouquinho da nossa jornada até aqui hoje. Olá, boa noite. Somos a equipe de robótica livre educacional. Nosso nome é a equipe Zeta. Somos do laboratório Gimbot. O laboratório Gimbot é um laboratório de robótica livre aplicada que fica no IFG, Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. O Gimbot é um local no qual nós utilizamos para desenvolver projetos que vão desde pesquisa a também robôs para competições. Entre essas competições, a Olimpíada Brasileira de Robótica. O Gimbot, além de ser um laboratório de robótica livre, é bastante aberto e deixa a gente desenvolver o que a gente tem em mente para desenvolver e aprimorar nossas habilidades por nós mesmos, através do busca, a gente busca o conhecimento, um aprendizado autodidata. Só reforçando, nossas conquistas, a gente conseguiu em 2021 alcançar o segundo lugar na OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, na modalidade prática virtual, na categoria inovação. E em 2020, ainda em pandemia, nós conseguimos o primeiro lugar na Copa Scratch, que foi um evento interno lá do IF de programação. Nos apresentando um pouco, eu sou o Carlos Eduardo Rocha. Atualmente eu trabalho como facilitador do Include, que é um projeto da Campus Party, que leva o ensino de tecnologia e robótica a crianças e jovens. Além disso, eu também desenvolvo pesquisa no IFG e faço o curso técnico de eletrônica na instituição. Assim como o Carlos, eu curso o técnico em eletrônica no IFG. Atualmente sou estagiário em TI na VB Alimentos e sou pesquisador pelo CNPq. Como já dissemos, introduzimos um pouco o ambiente que nós utilizamos para desenvolver nossos projetos relacionados à robótica e pesquisa. Essa é uma imagem do nosso laboratório, o Gimbot, que fica dentro da instituição. E dentro do Gimbot já se formou várias equipes de robótica que tiveram conquistas dentro da competição, que é a OBR. Entre elas, a equipe que nos antecedeu, aliás, fomos os antecessores deles, o Gimbot IOTA. Aqui foi o nosso robô, Graveto, que a gente desenvolveu lá para a modalidade prática virtual, um robô de palito de picolé rodando inteligência artificial no seu sistema. O nosso troféu que a gente ganhou de segundo lugar, a premiação que foi feita no IFG no dia lá com o professor Fábio, e é isso aí. Explicando um pouco o que nós fizemos. Em 2021, participamos da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma competição que visa estimular o aprendizado e o desenvolvimento de robôs. Então, desenvolvemos robôs para competir dentro de algumas categorias. A OBR, ela tem por objetivo que nós criemos robôs para poder competir dentro de uma arena, e o robô tem que cumprir uma série de requisitos. Entre eles, ele precisa seguir uma linha, ele precisa fazer o resgate de vítimas e... Além de seguir linha, fazer o resgate de vítima, tem um obstáculo que a gente tem que identificar, desviar desse obstáculo. Tem gaps no meio dessas linhas que a gente tem que, através da programação, identificar eles e conseguir fazer com que o robô cegamente ali volte a seguir a linha. Também temos lá em cima, depois de seguir a linha, a gente tem a arena. Na arena a gente tem vítimas, dois tipos de vítimas, e cada vítima tem uma pontuação. Então a gente tem que desenvolver uma garra, algum modo de capturar essas vítimas para conseguir um bom resultado pontuando lá em cima.
mais alguma coisa? Antes de 2021, de ganharmos a premiação na Olimpíada Brasileira de Robótica, participamos também da competição em 2020. Durante 2020, nós participamos da categoria Maker, que o objetivo era construir um robô totalmente desenvolvido por nós mesmos. Então, nós confeccionamos toda a estrutura do robô, desenvolvemos a parte eletrônica, que vai desde os sensores utilizados para identificar a linha e também sensores para identificar segmentos de cores. Essa aqui está bem gambiarra, né, bem bagunçado, mas foi o nosso robô para Maker, que a gente concorreu. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar, mas serviu de aprendizado para a gente, nos próximos anos, conseguir evoluir. A inspiração para nosso projeto do robô de 2021, no qual nós ganhamos a medalha de prata na competição, começou com um torneio de programação que ocorreu na nossa instituição de ensino. Teve uma competição de programação chamada Copy Scratch, e dentro da Copy Scratch nós aplicamos conceitos de inteligência artificial para desenvolver um dos projetos propostos. E até um pouco antes da Copy Scratch, a gente já vinha tendo esse gosto pela inteligência artificial, seguindo o conteúdo de inteligência artificial. E no último projeto da Copy Scratch, a gente desenvolveu essa rede de perceptron simples. Com o Copy Scratch, conseguindo o primeiro lugar lá na Copa. Bem, falando um pouco do porquê que a gente, antes, em 2020, a gente utilizou sensores. Foram cerca de 9 sensores. Cerca de 9 sensores no robô. E o seguidor de linha, o funcionamento é basicamente com... Aqui a gente exemplificou com 3 sensores, mas somente para fins didáticos, mas se o sensor capta o lado esquerdo, ele vai para o lado direito, para voltar para a linha. Se ele capta o lado esquerdo, ou no caso aqui direito, ele vai para o lado esquerdo, para voltar para a linha. E se ele capta a parte central, ele continua reto, para continuar na linha. E assim a gente desenvolveu uma lógica em cima desses sensores TCRT, para sempre, de acordo com a luminosidade, a gente continuar com o robô seguindo a linha. Porém, eram muitos sensores e a gente quis diminuir essa quantidade de sensores e facilitar, assim, porque acabava que virava uma gambiarra, né? E tinha um probleminha ali ou outro com a leitura dos sensores, e a gente já tinha um gosto pela câmera, então a gente decidiu substituir todos os 9 sensores por somente uma câmera. Como o Beratan explicou, então, um dos grandes problemas que nós tivemos com o robô antecessor foi a ineficiência dos sensores que estávamos utilizando. Até então, utilizávamos sensores ultrassônicos para detecção de barreiras, sensores LDR para identificação de linhas e sensores RGBs para identificação de cores do ambiente. Porém, esses sensores não entregavam uma leitura muito precisa. E ao aplicar isso no código para a tomada de decisão do robô, acabou que o nosso robô ficou um pouco ineficiente. Então, acabamos matando 9 coelhos com uma cajadada só, né, que seria a câmera. Porém, para o uso da câmera, a gente precisava de algo mais concreto, que substituir tudo isso e vencer os obstáculos somente com a câmera era um grande desafio de software. Então, a gente decidiu utilizar a inteligência artificial aliada à visão computacional, através das redes neurais. Então, o que nós fizemos? Basicamente, utilizando uma câmera, pegamos as imagens no qual a câmera estava captando, ou então o vídeo, passamos isso para um microcomputador, uma Raspberry Pi. A Raspberry Pi rodava um sistema de inteligência artificial de redes neurais. Ela dava a decisão que o robô deveria tomar, passava isso para um microcontrolador Arduino, e a partir de então o microcontrolador Arduino controlava os atuadores, que seriam os motores responsáveis pela locomoção do robô. Sim, então a Raspberry era responsável pela
pelo processamento das imagens e rodar a IA ali, e passava a comunicação, a saída da inteligência artificial para o Arduino, fazendo o controle dos motores. E a gente fez uma comunicação serial ali com a Raspberry e o Arduino. Aqui. Temos aqui então um vídeo de demonstração de como o nosso robô funciona. Primeiramente, ele capta uma imagem utilizando o módulo da câmera, ele passa essa imagem para o sistema de inteligência artificial, que vai ser uma rede neural, e a partir disso ele consegue tomar uma decisão, seja ela seguir em frente, virar à esquerda ou virar à direita. Sim, e falando um pouco do hardware, ali está um pouquinho difícil de ver, mas a gente desenvolveu ali na câmera para ajustar o ângulo dela, para ela não ficar somente fixa, para tanto na hora de seguir linha quanto na hora de resgate a gente conseguiu utilizar a câmera. A gente fez um mecanismo de mudar o ângulo da câmera para de acordo com a ocasião. Aqui a gente tem o vídeo do resgate do kit de resgate, né, da arena, que a gente pontua pegando ele na arena, e dá para ver o funcionamento da garra da gente. A gente utilizou, voltando aqui um pouco, a gente utilizou palito de picolé, por quê? Bem, antes, em 2020, a gente tinha utilizado acrílico, e ele quebrava muito facilmente, era um pouquinho difícil de trabalhar. Papelão também não era uma alternativa, e nesse momento de pandemia, a gente não tinha recursos como impressão 3D ou algo parecido. Então, a gente teve a ideia de trabalhar com os palitos de picolé. E deu até certo, a gente conseguiu fazer uma garra com somente um motor. O funcionamento da garra consiste em somente um servomotor. Essa garra funciona basicamente como uma caçambinha. Ela vai até a vítima, sobe ela, e no momento que ela cai ali, tem uma leve inclinação, que a gente já fez pensando na hora de deixar a vítima na área de resgate. Essa inclinação faz com que a bolinha tende a cair, porém a gente colocou uma basezinha ali, perto da garra, para que ela fique presa. E quando a gente vai soltar a vítima, a gente simplesmente abre a garra e a bolinha cai. Um pouquinho da... Falando um pouco sobre como nós treinamos o nosso algoritmo de redes neurais. As redes neurais precisam de dados para poder aprender com base nesses dados. Ela precisa aprender a tomar uma decisão. Como estávamos trabalhando com uma câmera, então precisávamos passar a imagem para esse algoritmo de rede neural. Para isso, utilizamos um banco de imagens que foi confeccionado por nós mesmos. Para criar esse banco de imagens, gravávamos vídeo dos segmentos de linha, desde linhas que indicavam a curva à esquerda, a curva à direita, ou então um trajeto em linha retilínea. A partir disso, conseguimos todas essas imagens e treinamos o algoritmo de redes neurais. Para pegar essas imagens, a gente fez um vídeo com a própria câmera do robô, utilizando o software Anydesk. A gente conectava remotamente ao microcontrolador e controlava manualmente o robô, fazendo o percurso que ele deveria fazer. E depois da gente fazer o vídeo, a gente extraía os frames do vídeo para ter uma grande quantidade de imagens. E assim a gente conseguiu muitas imagens de várias opções que o robô tinha que tomar ali. Os dados são parte importante quando estamos lidando com algoritmos de redes neurais. Então, os dados são os responsáveis por, ao ser processado, a rede nos dá a resposta ideal. Então, por exemplo, o que seriam esses dados? Temos aqui um gráfico num plano cartesiano em que os dados vão ser o x e o y aqui em questão, e o trabalho da nossa rede neural vai ser, por exemplo, separar o que é uma bolinha azul do que é uma bolinha amarela. Aplicando isso ao algoritmo de redes neurais, a entrada que nós fornecemos são as imagens. Mas como nós conseguimos passar essa imagem?
conseguimos passar essa imagem através dos valores de cada um dos seus pixels. Então, passamos todos os pixels da imagem, como estávamos lidando com imagens em baixa resolução, era um número de pixels até pequeno. Passamos isso para a rede neural, ela faz um pré-processamento nas suas camadas internas, temos então as camadas ocultas da rede, e após esse pré-processamento, ela nos devolve uma resposta. Que são 6 opções possíveis ali. E vale ressaltar também que quando a gente pega essa imagem, não é importante para a IA a qualidade dessa imagem, é até melhor a gente reduzir. Então, antes da gente passar na entrada da rede neural, a gente reduziu a quantidade de pixels dessa imagem, diminuindo a qualidade dela, mas aumentando a questão de processamento. No entanto, ao fazer isso, tivemos alguns problemas. Como estávamos lidando com uma Raspberry, por mais que ela tenha um poder computacional suficiente para esse tipo de aplicação, tivemos um certo atraso de resposta do algoritmo. E para resolver esse problema, pensamos em uma solução que consistia no seguinte: em vez de passar uma imagem como um todo para a rede, criamos pontos de detecção na imagem, e esses pontos estavam em locais bem específicos, locais interessantes que determinavam a resposta final da rede. Como a gente pode ver ali, um local do lado direito e esquerdo seria o local do marcador verde. Então, a gente já deixou um local bem enviesado ali para ela entender. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas esse aqui é o algoritmo desenvolvido para trabalhar com as redes neurais. E utilizamos as ferramentas, a linguagem de programação escolhida foi a linguagem Python, que é nativa do computador que a gente utilizou. Utilizamos também a biblioteca matemática para manipulação de arrays e OpenCV para captação das imagens pela câmera. Decidimos criar uma arquitetura de rede que dispensava o uso específico de bibliotecas próprias para esse tipo de rede. Então, criamos a nossa própria rede utilizando apenas bibliotecas matemáticas. Através da função softmax e sigmoid, mas continuar. Aqui está uma parte do treinamento da IA, com as épocas ali, utilizando... Fizemos o treinamento no Google Colab, que é uma plataforma do Google, no qual nós conseguimos trabalhar com Python. Decidimos utilizar o Google Colab porque o treinamento leva muito tempo e ele demanda um certo poder de computação. Foi isso o nosso trabalho em 2021 com a equipe Zeta, e com esse robô conseguimos ganhar a medalha de prata na competição. Pois é, e a gente também gostaria de ressaltar essa importância da cultura maker, né, de que é possível fazer muita coisa com o que a gente tem disponível em casa e com o aprendizado também, que a gente simplesmente foi em busca do aprendizado, né, e conseguimos alcançar o que a gente queria alcançar. Aqui temos o Instagram da equipe e o YouTube. Se vocês puderem seguir lá e dar uma forcinha. Muito obrigado pela atenção de todos.